Falo agora do conflito em Gaza. Pelo menos 25 pessoas morreram durante a noite após os ataques israelenses, isso segundo autoridades de saúde comandadas pelo Hamas. A maioria estava esperando por caminhões de ajuda humanitária. Murilo Salviano, ao vivo, traz os detalhes para a gente. Murilo, com as negociações paradas, os palestinos enfrentam outra ameaça, a fome, e as imagens são impactantes. Boa tarde, Murilo. Oi, Camila, boa tarde para você, boa tarde a todos. Realmente nenhum sinal de cessar-fogo, nenhum sinal de acordo e os palestinos ainda sofrem realmente com a falta de comida. É gravíssima a situação da fome ali no território. Hoje, depois de uma acusação de crime de guerra por um soldado veterano americano, as forças de Israel afirmaram que estão tentando melhorar as operações de ajuda humanitária e reduzir o atrito entre a população civil e os militares. Israel anunciou que vai voltar a permitir que os países usem aviões para lançar do alto os alimentos aos palestinos. Mas essa alternativa já foi duramente criticada pela ONU. O chefe da Agência para Refugiados Palestinos disse que esse sistema é caro, ineficiente e pode até matar os civis famintos. O Felipe Lazzarini apontou essa decisão de Israel como uma espécie de cortina de fumaça e que o modelo mais seguro e eficaz é a distribuição por terra. A Organização Médicos Sem Fronteiras também fez críticas, disse que lançar os suprimentos pode ajudar, mas é insuficiente para lidar com surtos de desnutrição. O governo de Israel alega que não há restrições à entrada de suprimentos no território e acusa o Hamas de roubar a ajuda humanitária. O grupo terrorista divulgou um comunicado nesse sábado rejeitando essas acusações. No campo diplomático, os líderes da França, da Alemanha e do Reino Unido conversaram hoje cedo e concordaram em criar um plano de segurança com soluções de longo prazo para a região. O porta-voz daqui de Downing Street informou que o Reino Unido vai trabalhar com parceiros, como por exemplo a Jordânia, para lançar alimentos e remédios por meio de aviões e trazer para cá crianças que precisam de assistência médica. Camila. Com toda certeza, precisam de tudo, né, Murilo? Querido, obrigada, bom trabalho aí para você. A gente fala agora do drama da fome em Gaza, que já atinge até funcionários e médicos da ONU que trabalham na ajuda humanitária aos palestinos. A reportagem é do Felipe Killing. É puro desespero. Como o Jornal da Band vem mostrando há meses, os centros de distribuição de ajuda humanitária, caóticos e superlotados, se transformaram em armadilhas. Aqui todo dia se morre de fome ou de tiro, de soldados que deveriam proteger e organizar. Segundo as Nações Unidas, mais de 1.000 palestinos perderam a vida em pouco mais de 2 meses na tentativa de conseguir um pouco de comida. De ontem para hoje, 63 pessoas foram mortas, incluindo 26 civis que tentavam chegar aos pontos de distribuição de ajuda. 15 palestinos, incluindo 4 crianças, morreram de fome nas últimas 24 horas. Imagens trágicas como essas viraram rotina. Ele só tinha 40 dias. A mãe passa fome, não tem leite. O bebê precisava de fórmula, morreu sem nutrientes, magro. A situação chegou a um ponto extremo, até para quem tenta ajudar. Funcionários da ONU estão desmaiando de fome. Nos hospitais, médicos enfrentam turnos de 24 horas, com apenas uma refeição por dia. Até mesmo aliados tradicionais de Israel já não toleram mais o que está acontecendo. A Europa classificou a situação de Gaza como inaceitável. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu para que o governo de Benjamin Netanyahu cumpra imediatamente a promessa de permitir a entrada de mais ajuda humanitária, afirmando que todas as opções estão na mesa. Mas nada muda. Israel mantém o controle absoluto sobre tudo que entra e sai de Gaza, inclusive combustível essencial aos hospitais. E intensifica também os ataques. Esse morador de Der al-Balah, cidade que tem sido alvo das últimas ofensivas, se arriscou. Voltou para pegar o mínimo. Não deu tempo, disse ele. Os tanques chegaram com tudo, só corremos. Já são 21 meses de massacre.
Nesta terça-feira, líderes religiosos receberam permissão para entrar em Gaza. Eles visitaram a única igreja católica que existe na região e que foi bombardeada por um tanque israelense na última semana, matando 3 pessoas. Bom, todas as noites nós mostramos aqui no Jornal da Band cenas de uma desumanidade extrema no território palestino. E o mundo finalmente parece que acordou para a tragédia humanitária em Gaza. Além dos massacres israelenses diários, com fuzilamentos e bombardeios, palestinos também são mortos silenciosamente de fome. Nós separamos algumas das capas dos jornais internacionais de hoje, que você já acompanha. O britânico Daily Express pede piedade a Israel. Pare com isso agora. O belga The Morgan expõe a alternativa cruel: morrer de fome ou de bombas. O jornal iraniano chama o premier israelense Benjamin Netanyahu de diabo encarnado. No jornal alemão, a foto de uma criança com um pouco de comida na panela traz a frase: sem piedade para Gaza. O espanhol El Mundo fala que a morte de crianças está acontecendo em câmera lenta. E mais de 100 ONGs alertaram sobre a fome em massa na faixa de Gaza, como a gente vê agora na reportagem do Felipe Killing. Em Gaza, a fome já não é ameaça, é sentença. A cada dia, mais crianças morrem sem que um único disparo seja ouvido. Nas últimas 24 horas, 15 pessoas morreram por desnutrição. 4 delas eram crianças. O maior número de mortes por fome em um único dia desde o início do cerco. Ele morreu desnutrido, a gente não tinha comida, não tinha leite, recebeu alta do hospital e morreu nos nossos braços. O colapso é total. Médicos, paramédicos, civis, todos à beira da inanição. Não há comida, há exaustão. Até quem tenta contar essa história está sendo silenciado pela fome. Os jornalistas. A agência France Presse mostrou as dificuldades dos profissionais da imprensa em continuar trabalhando. Repórteres e cinegrafistas precisam caminhar 15, 20 quilômetros por dia. Isso sem se alimentar direito. Estão exaustos, não conseguem nem segurar as câmeras. A gente só quer viver em paz. Eu não consigo entender por que isso continua acontecendo com a gente. Precisamos de encontrar um jeito de acabar com esses ataques. Fome provocada. É o que dizem mais de 100 organizações humanitárias, incluindo a britânica Oxfam. A pressão internacional tem crescido, mas a versão oficial israelense é outra. Segundo o governo de Benjamin Netanyahu, a culpa não é do bloqueio. O porta-voz israelense diz que a fome é orquestrada pelo Hamas e que os alertas das ONGs ecoam a propaganda do grupo palestino. Também mostrou imagens de caminhões à espera para entrar em Gaza. Do outro lado, médicos em campo contestam. Antes da guerra, não havia registros de desnutrição crônica em Gaza. Hoje falta tudo. A crise alimentar não é apenas física, é também psicológica. O que se vê é o colapso planejado de um sistema humanitário desmontado à força. Enquanto isso, as negociações para um cessar-fogo esfriaram. Até a esperança está em falta. O Brasil vai ingressar formalmente sua entrada na ação contra Israel na Corte Internacional de Justiça por genocídio, seguindo a África do Sul. Um passo diplomático sem precedentes que se soma ao clamor global por responsabilização. Enquanto isso, a ministra da Inovação, Ciência e Tecnologia de Israel divulgou um vídeo feito por inteligência artificial retratando Gaza como uma Riviera do Oriente Médio. Uma ideia inicialmente levantada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e fortemente criticada, inclusive por aliados, como a Europa.